Bom, pessoal, continuando então o nosso estudo sobre correlação, vamos trabalhar alguns exercícios relacionados à correlação entre duas variáveis numéricas, usando o diagrama de dispersão, calculando o coeficiente R. Vamos aprender a fazer isso tanto no Excel quanto no Minitab, explorar um pouco mais esse tipo de análise. Vamos também ver o último tipo de correlação entre variáveis categóricas. Lembrem que esse é uma das possibilidades quando a gente tem duas variáveis qualitativas que não são necessariamente obtidas por meio de valores numéricos, mas cuja relação pode ser também importante estabelecer. Vamos ver a metodologia para fazer isso. Começando então com um exemplo simples, nós temos aqui uma situação que já foi até, de certa forma, comentada, imaginando uma empresa que faça a produção de um determinado artigo e ela quer verificar, uma hipótese que ela estabeleceu, é se haveria ou não uma correlação entre a temperatura de funcionamento de um equipamento. Okay? Então, teoricamente, a gente consegue variar essa temperatura e a taxa de produção obtida. Então, a temperatura, como é a variável que nós conseguimos, de alguma forma, controlar, seria a nossa variável independente, a variável x, a variável que nós controlamos. Enquanto a produção, que é nossa variável alvo, seria a variável dependente, a nossa variável y. Então, esses dados foram coletados 2 a 2, tá? Sempre uma medida de um valor da temperatura e um valor da produção. Então, dessa maneira, fazendo essa combinação entre essas variáveis, nós temos essa tabela e o nosso intuito agora é avaliar se há, de fato, uma vinculação entre essas variáveis ou não. Bom, fazendo inicialmente no Excel, algumas pessoas podem não ter acesso fácil ao Minitab, nós temos aqui esses dados, eu só mudei a ordem, tá? Já que eu quero que a produção seja a nossa variável y. Então é bem simples, o procedimento seria fazer o gráfico de dispersão, só ele já pode nos dar uma conclusão acerca da intensidade da correlação entre essas duas variáveis. Vamos inserir o gráfico de dispersão, aqui ele. Então começou do zero, né? Temperatura zero, foi até uma temperatura próxima de 200. Eu poderia mudar essa escala horizontal, lógico, começando do 50, começando do 100. Mas aqui a gente percebe claramente uma relação claramente linear entre a temperatura e a produção. Aqui a gente consegue estabelecer uma reta com muita facilidade. Então, para que a gente possa então certificar-se que há de fato uma correlação e uma correlação forte entre esses dois elementos, nós poderíamos usar aquela função que eu apresentei para vocês, a função correl. E essa função correl seria aplicada simplesmente marcando, marcando aqui a primeira matriz, marcando a segunda matriz. No caso, a primeira matriz seria a coluna da temperatura, a segunda matriz seria a coluna da produção. Então percebam que um valor que oscila entre menos 1 e mais 1, esse valor deu 0,99903. É uma correlação muito forte, é uma correlação extremamente forte. Então isso nos leva a concluir, com um grau de assertividade muito alto, que se nós pudermos aumentar a temperatura, a produção vai aumentar. Se nós tivermos a condição de setar essa temperatura num determinado valor que não afete outros fatores, como por exemplo a vida útil do equipamento, a produção vai aumentar e isso seria uma alternativa interessante. Uma outra forma da gente chegar nessa mesma conclusão, aqui dentro do Excel, seria marcarmos esses dados aqui no gráfico, clicar com o botão direito e vamos clicar na opção adicionar a linha de tendência. Se eu faço isso, aqui em adicionar a linha de tendência, eu posso escolher qual tipo de linha que eu quero traçar, se é exponencial, se é linear, se é logarítmica.
ele até já coloca aqui aproximadamente a configuração, né? A linear nos dá um comportamento muito interessante. Isso aqui parece de fato uma linha reta. Se eu colocasse uma régua entre esses pontos, basicamente todos eles estariam no mesmo nível. Então, posso escolher a relação linear. E além disso, aqui mais abaixo, eu vou pedir para que ele exiba o valor de R no gráfico. Esse valor de R vai nos dar exatamente o nível de aproximação, que seria o nosso coeficiente, o corréu que foi calculado agora há pouco. Então, vou dar OK. Posso, inclusive, exibir a equação no gráfico também. Então, se eu faço isso, percebam que eu tenho aqui duas informações interessantes. A primeira informação diz respeito ao coeficiente de correlação. Esse coeficiente, o R ao quadrado, que vai nos dar a indicação de quão bem esses dados podem ser aproximados por uma linha reta, é muito alto, 0,9982, compatível com o valor que nós havíamos encontrado, o que reforça a suposição que, de fato, esses dados seguem uma tendência linear, portanto, tem uma correlação muito forte. E se eu quiser prever, por exemplo, imagine que a máquina pode trabalhar até 300 graus centígrados. Nós nunca chegamos nessa temperatura. Mas se eu quiser estimar qual seria a produção que nós alcançaríamos com 300 graus centígrados, eu poderia simplesmente usar essa equação aqui. Então, é como se eu colocasse 300 graus, tá? E aplicasse essa expressão da reta. Ou seja, 0,0995 vezes o x, que seria 300, mais 10,089. Se eu faço isso, nós chegaríamos a uma taxa de produção de 39,94. Então, posso usar também esse recurso para que nós possamos extrapolar o resultado da nossa variável dependente para outros níveis que nós não tenhamos ainda experimentado. Bom, voltando para cá, eu poderia também resolver essa questão no Minitab. Vamos fazer isso. Aqui no Minitab eu já tenho os dados. Para que eu possa fazer o gráfico de correlação, até já mostrei para vocês, nós podemos ir em gráfico, temos um gráfico de dispersão aqui em cima. É um gráfico simples. Ele vai colocar então essas duas variáveis que estão dispostas na worksheet, produção e temperatura. No caso, a nossa variável y de fato é a produção, a variável x é a temperatura. Já está correto aqui, já está setado de forma adequada. Vou dar OK. E ele faz esse gráfico, inclusive eu já tinha marcado na opção de tentar aproximar isso para uma reta. Isso aqui poderia ser tirado, tá? A gente pode voltar lá e retirar essa opção. Visualização de dados, regressão, eu vou colocar nenhum. E aí ele mostra apenas os pontos. Então podemos ter tanto essa primeira visualização quanto a segunda, somente com os pontos ou com a aproximação da reta. A gente vê com essa aproximação que de fato os dados seguem um padrão extremamente linear. Aqui no gráfico de dispersão eu não tenho como gerar os coeficientes, mas o Minitab me dá esse recurso também. Eu posso vir em estatísticas básicas, correlação. Aqui eu teria as duas variáveis que eu iria calcular essa correlação, o método da correlação de Pearson, e vou dar OK. Tá? Então, só refazendo o caminho para ficar bem claro, estatísticas básicas, correlação. Marco as duas variáveis que eu quero correlacionar, vou dar OK, e ele apresenta aqui aquele corréu que nós fizemos no Excel, 0,999, e o valor de P. O valor de P é interessante também a gente entender qual o seu significado. Esse valor representa o seguinte, é o nível de confiança. Tá? Então, se for um valor de P menor do que 0,05, ou seja, 5%, eu posso dizer que o resultado que nós estamos trabalhando é confiável. Se for acima de 0,05, ou seja, acima de 5%, eu passo a ter dúvidas.
existe uma possibilidade que aquele resultado não seja totalmente verdadeiro. Então, nesse caso, seria talvez interessante buscar mais dados, buscar mais informações, refazer a análise de alguma forma. Mas nesse caso aqui, onde o coeficiente de P é zero, eu posso dizer que o nível de certeza é extremamente alto. Ou seja, para esses dados aqui, a correlação entre esses dados é extremamente evidente. Então é muito importante olhar não só para o coeficiente de Pearson, que vai nos dar a indicação da força da correlação, mas também o valor de P, que vai nos dar uma ideia da confiança dessa conclusão. Bom, em relação a esse exemplo, é basicamente isso. E aqui nós temos uma outra situação que a gente pode vir a trabalhar. Então, imaginem que nós tenhamos uma empresa que precisa realizar projetos e entregar esses projetos para o cliente dentro de determinado prazo que foi previamente acordado. Eventualmente a empresa atrasa. Se ela atrasa, nós vamos ter uma certa quantidade de dias aqui atraso. Aqui, por exemplo, no projeto 4, ela entregou no prazo. No projeto 5, ela atrasou 4 dias. No projeto 6, ela atrasou 5 dias. Em alguns casos, ela adianta. Projeto 1, ela entregou com 3 dias de antecedência. No projeto 2, ela entregou com 6 dias de antecedência. Em paralelo, à medida que cada projeto é entregue, é feita uma avaliação de satisfação do cliente. E nós queremos entender se há uma correlação forte, tá, direta, evidente, entre a quantidade de dias de atraso, tá, ou a antecipação do projeto e esse índice de satisfação. Ou se essa satisfação depende de outros fatores, que não seja o atraso. Sei lá, a qualidade do que foi entregue, o atendimento que foi prestado. Então, para isso, a empresa coletou os dados 2 a 2. Então, para esse índice de atraso, no caso de antecipação, houve essa satisfação, para essa aqui houve essa satisfação, e assim por diante. Então, vamos fazer no Minitab. Eu vou aqui só mudar o nosso worksheet. Esses dados aqui, então nós temos para cada projeto o dia de atraso e o índice de satisfação. Podemos começar fazendo um gráfico de dispersão, um gráfico simples, onde eu vou correlacionar o índice de satisfação, que seria a nossa variável y, e o dia de atraso, que seria a nossa variável x. Tá? O que eu quero é aumentar a satisfação do cliente. Para isso eu posso colocar mais pessoas, eu posso tentar gerenciar a questão do atraso, caso de fato essas duas variáveis sejam relacionadas. Vou dar OK. E aqui foram apresentados os dados. Tá? Se houver uma correlação, a reta seria mais ou menos assim. Ou seja, seria uma correlação negativa. À medida que eu vou aumentando o atraso, a tendência é que a satisfação diminua. Se eu antecipo o projeto, a tendência é que a satisfação aumente. Então, isso aqui está coerente. Esse raciocínio de uma correlação negativa está coerente com a lógica do comportamento dos dados. Agora, falta a gente ver se os coeficientes nos levam a essa conclusão. Então, vamos lá. Vamos entrar em estatísticas básicas, correlação, onde eu vou usar agora o índice de satisfação e os dias de atraso como variáveis, e vou dar OK. Então, qual foi a conclusão? A correlação de Pearson deu 0,488. É, de fato, uma correlação negativa, mas é uma correlação fraca, não chega nem a moderada. E o coeficiente de Pearson, observem, 0,16, 1,6%, ainda está dentro. É confiável essa informação. Não deu um valor muito alto de P, portanto eu posso confiar com um certo grau de certeza. Mas a conclusão é que essa correlação não apresenta um nível forte. Pelo contrário, um nível intermediário, uma correlação fraca, aliás. Se a gente for observar isso aqui na tabela, que nós vimos anteriormente, nós temos 0,488 seria uma correlação moderada, estaria dentro da correlação moderada. Mas bem mais próximo de correlação fraca do que de uma correlação forte. Então não é algo muito representativo. A recomendação nesse caso seria buscar outro tipo de relação, outras variáveis que pudessem caracterizar um pouco melhor o que leva o cliente a ficar ou não satisfeito, a ter uma satisfação maior ou menor. Tá?
Então é essa a conclusão que o exercício nos traz.